Vamos cair na realidade, né? A realidade da gente é a Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento, porque a gente é a lanterna com 3 pontos. Ou seja, não vai dar para a gente trazer grandes contratações nessa janela de julho. Quando eu me refiro a grandes contratações, é trazer um cara do Independente, trazer um cara do Huracan, sei lá, titular lá, aí vou gastar 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, trazer um jogador europeu, tipo um Sérgio Oliveira 2.0, que joga na zaga, vai ser quase que impossível o Sport trazer jogador com esse perfil, pelo contexto que o Sport está inserido na Série A. E a nossa realidade é tentar tirar jogadores da Série B, que estão vivendo uma boa fase. Essa é a realidade da gente. Então, assim, apesar de eu querer grandes contratações, um ponta-direita que chegue para resolver nossos problemas, um pela esquerda também, um grande centroavante, cara, a gente tem que entender a nossa realidade. A gente vai conseguir tirar alguns jogadores da Série B e olhe lá, que vem tendo destaque nessa temporada. E aí, vamos lá, trazer aqui algumas informações para vocês. O perfil Sport Transfers trouxe lá no Twitter a informação de que Pedro Rocha, Klaus e Sávio, Klaus é esse aqui, zagueiro, tá aí, Ceará, já passou pelo Internacional, já passou pelo Botafogo também. Eu acompanhei Klaus em alguns momentos da carreira. Pedro Rocha, eu acompanhei ele em praticamente toda a carreira, com exceção ao Spartak de Moscou, quando ele jogou lá na Rússia. Aí também eu não vou acompanhar o futebol russo, né, gente? Pelo amor de Deus. E o lateral esquerdo, Sávio. E aí, seguinte, Daniel Paulista, que é hoje o treinador do Sport, vai chegar hoje na terça-feira para começar a realizar os trabalhos durante essa semana. O Sport se reapresentando no dia 13. Daniel Paulista acabou de trabalhar com esses 3 jogadores. E com certeza seriam nomes, ou vai ser algum dos nomes especulados e indicados por Daniel Paulista. E os 3 vivem um excelente momento na carreira. Pedro Rocha vem jogando muita bola na Série B, é o artilheiro da competição. Ontem deu assistência para o gol de Sávio, para fazer o gol da vitória do Remo ontem e colocar o Remo ali bem pertinho do G4. Hoje o Remo é o 5º colocado com 20 pontos. Klaus vem fazendo uma boa Série B com a camisa do Remo também, é um dos melhores zagueiros da competição, e Sávio também vem jogando muita bola. Ah, então, mas eu queria o jogador que tá na Europa. Pode esquecer isso aí, irmão. Assim, lógico que pode acontecer uma ou outra contratação, mas na média a gente vai trazer um destaque do Remo, sei lá, um destaque do Cuiabá, e olhe lá, né? Porque não vai ser fácil. Tem que entender a nossa situação, que não é uma situação tão atrativa assim para jogadores virem jogar aqui no Sport nessa temporada. Vai ter que subir salário, vai ter que aumentar tempo de contrato, irmão, não vai ser fácil. E aí, vamos lá, eu trouxe aqui algumas informações para vocês do canal Chaves Gemista. Abraço aí pro Smith, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, que é o torcedor do Remo, que cobre o clube e trouxe informações aí sobre Pedro Rocha, Klaus e Sávio também. E aí podem tirar um pouquinho do cavalinho da chuva sobre Pedro Rocha. Acho que não vai ser algo fácil, não. Vamos lá. Fala, Luiz, tudo bem? Como é que você tá? Cara, esses 3 jogadores são peças muito importantes no time do Remo em 2025. Pedro Rocha é o nosso artilheiro, ele que veio aí de temporadas ruins na carreira. Ano passado mal foi aproveitado no Criciúma, então chegou em baixa aqui no Remo, mas chegou com um contrato longo com o Remo e com uma multa rescisória também longa. Hoje a multa rescisória dele com o Remo é de 5 milhões de euros, que daria em torno ali de 30 milhões de reais. Então qualquer equipe que vá tirar o Pedro Rocha do Remo hoje tem que pagar essa multa. A diretoria não vai aceitar que ele saia sem essa multa rescisória. E é com certeza um bom jogador, está se destacando. No último jogo deu uma assistência importante para o gol da vitória, do próprio Sávio, né? E o Remo só libera sob pagamento de multa, que é esse valor que eu te falei. É um jogador que tem característica tanto de jogar pelos lados, como também de fechar ali para fazer a centroavância, apesar dos gols perdidos na Série B, que já fizeram falta para a gente, especialmente contra o CRB. Bom, aí eu tenho que parar nessa parte aqui para falar sobre Pedro Rocha. A leitura sobre Pedro Rocha é exatamente essa, tá, gente? As últimas temporadas de Pedro Rocha, eu acompanhei ele no Fortaleza, acompanhei ele no Atlético Paranaense, acompanhei ele no Flamengo, no Cruzeiro, no Grêmio. Quando o Pedro Rocha surge lá no Grêmio em 2016, 2017, ele surgiu jogando muita bola, colocando uma expectativa muito alta na cabeça de todo mundo, inclusive na minha. Tem um gol que ele faz no Mineirão contra o Atlético Mineiro, que é algo espetacular, que ele chapa a bola no ângulo. E é muito característica dele. Não é um cara de uma velocidade absurda, não é um motorzinho na transição, defesa meio-ataque, mas é um jogador que tem sua certa explosão. Não é lento, não é um Lucas Lima da vida, é mais rápido do que Atencio e diria que é um pouquinho mais lento do que Barleta. Pouco mais lento só, mas tecnicamente é um jogador que tem muito a agregar. Nessa Série B, artilheiro da competição com 6 gols marcados. Além de 6 gols marcados, tem 2 assistências, então 8 participações em gols na Série B em 11 jogos.
São excelentes números. Obviamente que está atraindo olhares de outros times da Série A também, muito provavelmente. Na temporada são 10 jogos, 10 gols, na verdade, em 23 partidas e 3 assistências. Se a gente voltar aqui agora ao passado, aí é que está o ponto. Por que quando se especulou o nome de Pedro Rocha inicialmente eu olhei com a cara feia? Porque no Criciúma ano passado, mal, no Fortaleza, horroroso, é um jogador que vive se lesionando, toda a temporada ele tem 1 a 2 lesões, pelo menos, estava passando por um período de Rafael Thierry 2.0, joga 10, 15, 20 jogos no ano, e o outro tempo ele passa no DM, basicamente é isso, 4, 5 meses jogando, 6, 7 meses ali, 8 meses no departamento médico. Só que nessa temporada, Pedro Rocha está bem clinicamente, bem fisicamente, bem tecnicamente. Está recuperando o futebol que ele já teve lá atrás com a camisa do Grêmio em 2015, 16 e 17. Para vocês terem ideia, Pedro Rocha tem 13 participações em gols em 23 jogos. Se você for analisar qual foi a última vez que Pedro Rocha teve esses números na carreira, gente, foi em 2017, pô, com a camisa do Grêmio, que ele teve 17 participações em gols. De lá para cá, são 2, 3 participações de gols, 6, 7, 2, 4, 7, 7, 7, 1 a 6. Tá entendendo o ponto? Então, Pedro Rocha vinha num momento muito ruim antes de chegar no Remo. E aí acabou se identificando lá, a torcida abraçou o cara, ele tá conseguindo jogar muita bola. E seria um dos nomes que eu iria atrás. Agora, 30 milhões de reais pode tirar nosso cavalinho da chuva, né? O Sport pagar 30 milhões de reais de jogador de 30 anos, aí também já é insanidade mental. Porque ele chega como uma boa aposta. Será que na Série A ele vai conseguir render? No Fortaleza ele não estava rendendo. Joga na esquerda, onde Barleta joga. Mas você deslocaria a Barleta para a ponta direita. E Pedro Rocha hoje chegaria com status de titular absoluto. Bota a Barleta na esquerda, na direita. Pedro Rocha na esquerda. Qual é o ponta hoje melhor do que Pedro Rocha? Nenhum. Essa é que é a realidade, nenhum. E qual é o ponta do Sport hoje que tem um histórico que Pedro Rocha tem? Também nenhum. Já jogou em todos os times grandes do Brasil. Todos eu estou exagerando, né? Mas Flamengo, Grêmio e tal, já jogou Libertadores, tudo, já foi campeão de Copa do Brasil, já jogou Mundial de Clubes. Cara, assim, currículo tem para dar e vender. Então, é mais ou menos esse o perfil que o Sport vai buscar no mercado, que pode fazer uma contratação desse nível. Então, assim, tem 30 anos de idade já, é bom pontuar isso, só que não vai ser fácil tirar ele do Grêmio, né? Do Remo. No Grêmio ele surgiu lá quando ele tinha o quê? 20 anos. 20, 21. Aí ele passou um longo período jogando abaixo do que ele colocou como expectativa pelo que ele já jogou no próprio Grêmio. Enfim, no Flamengo não rendeu muito bem, no Cruzeiro também não. No Fortaleza abaixo, Atlético Paranaense abaixo. Na média toda ele foi abaixo. Agora é que tá voltando a jogar muito bem com a camisa do Remo. Seria um bom nome para o Sport? Sim, traria. Inicialmente eu não, mas depois de ver as informações, apurar tudo, sim, seria um bom nome. Agora 30 milhões, só se o Sport fizer uma boa proposta, sei lá, 10 milhões por ele, o jogador falar, não, pô, quero voltar para a Série A. E o Sport envolver jogadores ali. Bota um Duqueiroz, bota um Johan para lá, pro Remo. Sei lá, se bem que Duqueiroz tá por empréstimo, né? E Johan também. Mas, sei lá, negocia com o Fabrício Domingues. Fabrício, tu vai pro Remo agora, irmão. Pedro Rocha vem, faz uma compensação. Faz algo, irmão. Faz algum marabalismo ali do que o Sport tem no elenco para trazer Pedro Rocha. Eu tentaria fazer sim. Até envolveria Chico. Ó, Chico, vai Fabrício Domingues, vem Pedro Rocha, e aí o Sport pagaria algum valor ali para apostar, para ver se Pedro Rocha vai solucionar algum problema do Sport nessa Série A, porque precisa. É um ponta fazedor de gols, que é o que o Sport mais precisa nesse momento, tá? Mas tudo indica que vai ser quase que impossível alguém tirar Pedro Rocha do Remo pela multa, né? 30 milhões de reais, irmão. Quem é o louco que vai pagar isso no jogador de 30 anos e que tem um histórico de muitas lesões e que já tem 30 anos, assim, não tem poder de revenda no futuro? É muito improvável. Bom, sobre Klaus e Sábio, vamos passar aqui a análise dos dois também. Antes disso, recado da Montenegro Cargas de Treinação a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, complementar a análise aqui sobre Klaus. O Klaus, ele é um bom zagueiro também, veio do futebol da Grécia. Hoje ele é considerado titular, mas ele tem também um desgaste físico que de vez em quando tira ele dos jogos. E ele está revezando quando ele tem esse desgaste com o Camutanga. Mas ele é titular absoluto ao lado do Reinaldo na defesa.
E o Sávio é um jogador que veio do futebol português, ano passado, durante a Série C. Ele chega na reta final da Série C, vira titular, joga até como zagueiro no Remo, e tem uma ótima bola parada, vai no fundo, cruza, tem ali uma boa tabelinha com o Pedro Rocha, mas, assim, em termos de Série A, nos últimos anos, ele não teve, assim, tanto currículo de Série A. Então, acredito que ele iria compor elenco no Sport se ele fosse contratado. Inclusive, a última informação que a gente teve sobre o Sávio, ele estava negociando a sua renovação com o Remo, que pode acontecer aí também nas próximas semanas. E é uma peça muito importante, fez inclusive o gol da vitória aqui contra o Operário, tem uma ótima bola parada, como eu disse. Então são jogadores muito importantes, mas que têm esses contrapontos, né? Multa rescisória, a parte física, e no caso do Sávio, né, um jogador que tem se destacado mais na Série B e ano passado na própria Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre Sávio, gente, seguinte, também outro jogador que vive um ótimo momento na temporada, na carreira também, tem 30 anos. Então, mas o Sport tem que trazer jogadores novos, olhando o futuro para uma revenda. Não, meu amigo. O Sport tem que trazer jogadores para solucionar os nossos problemas o mais rápido possível. Eu não quero saber o que é que Sávio vai me entregar daqui a 5 anos, não. Eu vou contratar um lateral de 18 anos, a promessa do Real Valladolid. Eu não quero saber o que é que ele vai me entregar daqui a 1 ano, 2, não. Eu quero saber o que é que ele vai me entregar amanhã. É para isso que a gente precisa. Olhar no mercado jogadores que estão resolvendo problemas nesse momento da temporada. E Sávio é mais um desses jogadores. É um dos jogadores com maior avaliação no SofaScore, com 7,45 na Série B, 6 jogos, 1 gol marcado, 2 assistências. É um jogador que cobra escanteio também, tem uma boa bola parada, como já foi dita pelo Smith do Chaves Remista. E assim, hoje, eu não acompanho muito o Sávio, tá? Nunca vi ele jogando na minha vida. A gente tá aqui especulando, né? E eu entrei em contato com torcedores do Remo também para saber a informação sobre como é que o jogador vem jogando na temporada, né? Nas últimas temporadas. Vem muito bem. Eu aposto com todo mundo que Dalbert não engraxa a chuteira de Sávio. Eu aposto com quem quiser aqui agora. Dalbert é horroroso, gente. É ridículo como jogador de futebol. Não acerta um cruzamento. Os cruzamentos dele é para fora. Você lembra do jogo dele contra o Mirassol? O primeiro cruzamento dele foi para fora, na rede pelo lado de fora, e ele sai rindo. Como que diz, olha como eu sou nos cruzamentos. É isso, cara. É isso, Dalbert, é isso aí, gente. É fraquíssimo, gente, como jogador de futebol. Então, assim, Sávio, tenta buscar contratação para disputar a posição com o Cariús. Talvez hoje Sávio seria até melhor do que Cariús, já que Cariús não tá vendo uma boa fase na carreira, na temporada, no caso, né? Bom, e foi até mal contra o Mirassol também. Sobre Klaus, é complexo porque eu já acompanhei Klaus um pouco no Botafogo e um pouco no Ceará. E do que eu vi, eu não estou falando do que aconteceu exatamente em todos os clubes, eu estou falando do que eu vi. Eu não gostei nem um pouco. É um jogador entregador de paçoca, que falha muito na saída de jogo, que não é muito rápido, foi o que eu vi. Então foi o que aconteceu em toda a carreira? Não sei, porque eu acompanhei ele em poucos recortes na carreira. Mas eu lembro dele que a torcida do Ceará odiava ele, na reta final da Série A. Eu acho que foi na temporada 21, não vou lembrar se era 20, foi na 20/21, foi nessa temporada 20/21, ele fez uma reta final de Série A muito ruim. Quando ele entrava, o Ceará sempre tomava gols. Então, do que eu vi, não me agradou muito. E no Botafogo também, do que eu vi, não me agradou muito. Mas no Remo ele tá fazendo também uma boa temporada. Tem 8 jogos aí, 8 como titular. Só tem aquela questão física aí, que às vezes ele tem que ser poupado por questão de desgaste, enfim. Aí seria um entrave, mas é um jogador que joga pela direita. O ponto é, zagueiro pela direita, o Sport precisa contratar urgentemente? Não. Acho que não, né? Eu não sei exatamente como é que tá a situação clínica de Rafael Thierry. Porque Rafael Thierry e João Silva, cara, não é uma dupla, não são 2 zagueiros pela direita, é espetacular. Pô, que zaga fenomenal. Mas, pô, acho que dá para segurar o tranco minimamente. Agora, para a esquerda, aí tem que contratar um titular absoluto incontestável. E se for para tirar e se Rafael Thierry não tiver bem para jogar mesmo, aí pode ser, contrata um Klaus aí você pode jogar até com 3 zagueiros, João Silva, Thierry, Klaus, ou sei lá, quem, Chico, Thierry, João Silva. Aí depende, né? Já é Lucas Cunha e Antônio Carlos. Não precisa de mais nada, né? Pelo amor de Deus. Bom, se bem que o Antônio Carlos está até menos ruim nos últimos jogos. Mas ainda assim, né? É Antônio Carlos, né, gente? Que é horroroso. Bom,
É isso, meus amigos. Sobre goleiro, eu já falei aqui, eu iria atrás de Matheus Albino. Depois a gente faz um vídeo mais específico sobre nomes da Série B que eu traria para a Série A. Nesse momento eu não vou fazer, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, já tá longo pra caramba, na verdade. Era um vídeo um pouco mais voltado para Daniel Paulista barra Remo, porque já estão se especulando muito que Daniel Paulista vai indicar jogadores do Remo para jogar na Série A com a camisa do Sport. E esses 3 são os mais bem cotados e que estão vendo uma boa temporada. Por isso que eu trouxe aqui para vocês a atualização das informações, dos números e análise rápida dos 3, tá? Bom, abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações também. Valeu, gente, tamo junto.